A essa altura da série é pertinente perguntar por que uma pessoa acredita em coisas estranhas. Quando eu digo coisas estranhas, eu me refiro às crenças altamente improváveis, para as quais não há evidências e que são rejeitadas massivamente pelo consenso dos especialistas. Há inúmeras dessas crenças: a homeopatia, a numerologia, cartomancia, fenômenos paranormais, superstições, criacionismo, terraplanismo, astrologia e muitas outras. Todos nós mantemos alguma crença irracional, em maior ou menor grau. É muito mais fácil do que ser cético. Mas quais são os fatores que levam as pessoas a ignorarem os fatos reais e se prenderem a ilusões? Esse vídeo abre a sexta parte da nossa série sobre o pensamento científico, onde você vai reconhecer as formas anticientíficas que as pessoas têm de ver o mundo. E aqui você vai entender por que as pessoas mantêm crenças irracionais. Mas antes de seguir, se inscreva no canal, porque aqui nós apresentamos conteúdos que agregam muito valor ao seu intelecto. Conteúdos que são capazes de aprimorar a sua forma de pensar, o seu raciocínio, a sua lógica e a sua racionalidade. Ative também o seu sininho para você nunca perder nenhum vídeo nosso. Carl Sagan, certa vez, disse que é impossível convencer um crente de coisa alguma, pois as suas crenças não se baseiam em evidências, mas sim numa profunda necessidade de acreditar. Mas por que isso ocorre? Por que insistem em acreditar no irreal? Como já vimos nessa série, há uma grande variedade de falhas de percepção, de memória e principalmente de pensamento. Todos esses fatores servem de base para explicar a adesão às crenças irracionais. Mas nada é mais potente para turbinar a crença em coisas estranhas do que os vieses cognitivos. Como vimos ao longo dessa série, esses vieses são extremamente poderosos e torna difícil a avaliação objetiva de uma afirmação para qualquer um de nós. Mas antes de falar como os vieses da confirmação nos impelem para uma crença, deve ficar claro que a maioria de nós chega às nossas crenças por razões que pouco têm a ver com as evidências empíricas e raciocínio lógico. Muitas vezes, o que está em jogo são predisposições genéticas, a influência da família, principalmente dos nossos pais, e as pressões sociais de todos os tipos, vindas de todos os lados. Esses fatores moldam nossas preferências e nossas inclinações emocionais e que, em conjunto com as influências sociais e culturais, nos levam a determinadas crenças. Além disso, na prática, nenhum de nós se posiciona diante dos fatos para ponderar entre os prós e os contras e depois escolher a crença mais lógica e mais racional, deixando para trás aquilo que não acreditava antes. Isso não existe. O que nós fazemos é analisar os fatos que nos chegam por meio dos filtros coloridos dos nossos palpites, dos nossos preconceitos e vieses, os quais fomos acumulando ao longo da nossa vida. Daí, nós classificamos todo o volume de informações e selecionamos aqueles que mais confirmam o que já acreditamos. Os fatos incômodos que desconfirmam nossas crenças, nós simplesmente os ignoramos. Nem todas as crenças irracionais são iguais, mas todas estão conectadas por uma vasta rede de perigos. Acreditar na astrologia, por exemplo, pode não ser um risco direto para a saúde de um indivíduo, embora seja um tipo de pensamento defeituoso. Mas acreditar em tratamentos médicos alternativos, que não somente são inúteis, como também impedem as pessoas de buscarem remédios de verdade, além de ser anticientífico, pode ser letal. Adotar crenças estranhas sem evidências é um jogo perigoso. Como declarou James Randi, o irracional pode lhe custar dinheiro, segurança emocional e pode também lhe custar a vida. O fator mais importante para o estabelecimento de uma crença é o viés de confirmação, uma característica que parece ser inerente ao ser humano. Como nós vimos aqui nessa série, esse viés é a tendência de buscar ou interpretar evidências favoráveis a crenças já existentes e de ignorar ou reinterpretar as evidências desfavoráveis. Mesmo ao julgar algo subjetivo ou complexo, nós tendemos a ver apenas o que nós estamos procurando. Com isso, o viés de confirmação não somente é generalizado, como pode ter ainda efeitos poderosos sobre a vida das pessoas. Ele pode fazer isso agindo sobre os nossos estados emocionais e os nossos preconceitos. Os hipocondríacos, por exemplo, interpretam cada dor como um indício de um grande mal à sua saúde, enquanto as demais pessoas simplesmente ignoram esses sinais corporais aleatórios. Mesmo na depressão, as pessoas tendem a se concentrar nos eventos e informações que reforçam ainda mais a depressão
e suprimem as evidências de que as coisas estão de fato melhorando. As teorias da conspiração são outra manifestação do viés de confirmação. Os conspiracionistas acreditam fortemente que eles estão tramando contra a humanidade. Então interpretam toda a diversidade de anomalias e coincidências na vida como uma evidência em apoio à sua teoria conspiratória. Em suma, a mera suposição de que existe alguma relação entre dois eventos já é o bastante para motivar alguém a encontrar evidências dessa relação, mesmo quando não há nenhuma a ser encontrada, mesmo que isso vá além do que as evidências mostram. Nesse contexto de adesão às crenças irracionais, o viés de confirmação opera como um apoio para que possamos confirmar e justificar as nossas crenças estranhas. Videntes, adivinhos, cartomantes, astrólogos, todos dependem do poder do viés de confirmação. Eles induzem seus clientes a pensarem, a acreditarem no que eles devem esperar do seu futuro. Fazem isso através de previsões que nada mais são do que chutes bem embasados nas informações prévias que já receberam do seu cliente e que podem estar aleatoriamente tão certos como errados. O cliente, por sua vez, usa o seu viés de confirmação. Quando um evento previsto ocorre, o cliente observa e o atribui à qualidade do seu guru ou ao poder de sua crença. Quando não ocorre, ele simplesmente ignora ou releva. O viés de confirmação é implacável. Todos nós somos vítimas dele, em maior ou menor grau, independente do nosso nível de educação, da nossa inteligência. Perceber isso é relevante porque por muito tempo acreditou-se que pessoas inteligentes e bem educadas, com conhecimentos de história e com treinamento básico em ciências, pudessem ser imunes a tais crenças, enquanto que as pessoas sem instrução, menos educadas e que nunca tiveram contato com tópicos científicos fossem completamente vulneráveis. Acreditava-se que a inteligência e a educação poderiam servir como um escudo impenetrável contra crenças irracionais. Acreditava-se que somente as massas não inteligentes e incultas aceitariam tais crenças com credulidade. De fato, há evidências de que pessoas educadas são ligeiramente menos propensas a acreditar em superstições e crenças paranormais. Estudos da década de 80 encontraram uma correlação negativa entre educação e superstição. Ou seja, à medida que a educação aumentava, as crenças supersticiosas diminuíam. Por exemplo, foi mostrado que professores universitários são mais céticos do que os estudantes universitários ou o público em geral. Por outro lado, outros estudos demonstraram uma tendência oposta. Uma interessante descoberta indicou que não havia relação alguma entre o ensino de ciências e a crença no paranormal. Os alunos que foram submetidos a esse estudo e que obtiveram bons resultados nos testes não foram nem mais e nem menos céticos em relação a afirmações pseudocientíficas do que alunos que tiveram resultados muito baixos. Isso levou os psicólogos a concluírem que uma forte base de conhecimento científico não é o bastante para blindar uma pessoa contra crenças irracionais. Indo mais fundo na relação entre inteligência e crenças, um estudo da década de 90 sobre gênio e criatividade e liderança revelou que os maiores gênios não eram gênios por serem inteligentes, mas sim por terem sido produtivos e seletivos. Linus Pauling, que foi por 2 vezes ganhador do Prêmio Nobel, um gênio científico, disse certa vez que é preciso ter muitas ideias e jogar fora as ruins. Você não terá boas ideias a menos que tenha muitas ideias e algum princípio de seleção. Outro aspecto é que normalmente pessoas inteligentes são inteligentes em apenas um campo. Talvez isso explique o fenômeno conhecido como a doença Nobel, da qual o próprio Linus Pauling sofreu ao final de sua vida. Esse fenômeno se refere à tendência de muitos ganhadores do Nobel a abraçar ideias cientificamente questionáveis, homeopatia, racismo e telepatia, por exemplo. O fato é que mesmo a elite cognitiva, formada pelas pessoas mais inteligentes e educadas, há muitos que acreditam em coisas estranhas. E uma triste consequência desse fato é que nem todos os recursos educacionais do mundo, materiais informativos, conteúdos escolares e vídeos explicativos, fará a diferença contra a pseudociência e a superstição. Muitos dos que vão assistir esse vídeo, por exemplo, vão menosprezar essas informações simplesmente por irem contra as suas crenças. É o viés de confirmação atuando contra os fatos e os recursos educacionais. Quando você acredita em algo que está errado, então outras crenças se acumulam, ficando ainda mais complicado, ficando cada vez mais difícil equilibrar e conciliar tais crenças. É como uma pirâmide construída de cabeça para baixo.
você vai acumulando mais e mais absurdos até que as contradições se tornem tão óbvias que a sua única escolha é ignorá-las completamente ou deixar que tudo desmorone. O pensamento crítico pode lhe ajudar a trocar a astrologia pela astronomia, a Terra plana pela cosmologia baseada em evidências, o risco de doenças letais pela confiança na vacinação. O ceticismo pode lhe ajudar a ver através da névoa e encontrar a verdade dos fatos. Ele pode lhe fazer pleno como ser humano pensante. Busque viver uma vida o mais livre possível de ilusões e delírios. Valorize essa vida e compreenda que nenhum momento precioso dela vale a pena ser sacrificado em nome de uma mentira ou uma crença não comprovada. Termina esse vídeo por aqui. Se inscreva no canal e nos ajude a crescer. Tenha verve científico. Um abraço e até a próxima.